Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos de volta, ao vivo e em cores, para você aqui pela nossa rede TV, TV Pantanal Cuiabá. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem, não é? E a gente vai se esforçar um pouquinho mais para que o seu dia termine melhor ainda. Por quê? Porque temos informação, sim senhor, e é aquela que a gente extrai diretamente da fonte. E vamos conversar sobre um assunto que este programa, que daqui a pouco completará 5 anos, faz sempre questão de abordar. Porque a gente acredita ainda que vamos vencer esse monstro que é a violência contra a mulher. Porque a gente entende que a comunicação é um tijolinho, sim senhor, mas é um tijolinho importante. Se tirar ele daquela parede ali, que é a comunicação, a parede ela pode, sei lá, desabar, não é? Então, acho que a comunicação é importante nesse sentido e a gente tem consciência disso. E, mais uma vez, a gente abre mais uma página aqui no programa Opinião para falarmos da violência contra a mulher. Na verdade, mais especialmente, formas de combater essa violência aí, que é o nosso desafio, né? E tomara a Deus que num futuro não muito distante possamos aqui estar noticiando coisas boas, porque a doutora Rosana Leite, que está aqui, defensora pública, sempre que vem aqui só está em notícia ruim, mais feminicídio, mas não sei o quê. Quer ver que ela vai falar que aumentou, que não são mais 7, já são 8, daí para lá, de feminicídio no Estado? Porque assim, infelizmente, esse negócio, essa covardia continua acontecendo. Mas, enfim, a doutora Rosana está aqui e não é porque não é uma constatação, não é coisa pejorativa quando eu falo que a notícia é ruim, porque é fato, né? É fato. Mas também tem medidas, tem formas. Ela vai trazer aqui, por exemplo, mais uma vez, dicas para que todos nós possamos, não só nós comunicadores, você que está assistindo aí, não é? Que você possa também fazer a sua parte, denunciando, ficando atento, para que a gente consiga vencer essa assombração aí, esse bicho-papão aí que pensa que vai nos amedrontar. Então, como eu disse, Rosana Leite está aqui conosco, mais uma vez, para nossa alegria e honra. Ela que também é conhecida como esposa do Saíto, né? O nosso glorioso doutor Saíto, que faz hora que não vem aqui também, né? Mas vai virar, que eu encontrei com ele outro dia, ele disse que vem, não é? E que é muito fã de certas pessoas aqui, né? Do glorioso Lorenberg. Aqui é um cumprimento. Boa noite, caríssimo professor, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Obrigado a você que é a razão maior do nosso programa. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Se quiser interagir conosco, 99932-2529, o WhatsApp aqui do programa Opinião. Doutora Rosana, muito bom tê-la aqui. Obrigado por aceitar ao meu convite, ao convite do programa Opinião. E nesses anos todos aí, nunca tive um não da gloriosa Rosana Leite, né? Sempre disse sim, até porque para mim, não é não, como diz o protocolo lá, né? E aí esse primeiro assunto que eu abordo com a senhora é carnaval chegando, não é? Como é que está sendo implementado, colocado em prática esse protocolo? Boa noite, bom tê-la aqui. Parabéns por 5 anos, né, de programa, logo estão completando 5 anos, parabéns Obrigado. aos dois, você, Paulo, professor Lorenberg, é uma honra para mim estar aqui mais uma vez, parabéns a vocês também por sempre falarem da pauta, fomentarem o enfrentamento à violência contra as mulheres. Bom, esse é o primeiro ano que nós teremos um carnaval com o protocolo Não é Não. Isso eu entendo que foi uma virada de chave muito importante no Brasil. Nós temos algumas viradas de chave importantes. A Lei Maria da Penha foi uma delas, que esse ano completará 19 anos. E o protocolo Não é Não, eu também acho que é algo muito importante para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, esse é o primeiro carnaval que nós teremos esse protocolo já instituído, já sendo aplicado.
onde há casas noturnas, onde há venda de bebida alcoólica em locais fechados, casas de show. Todos esses locais hoje são obrigados a aplicar o protocolo não é não. E locais onde o protocolo não é não está sendo aplicado, por exemplo, em locais abertos, nós temos o Código Penal que trata da importunação sexual, que é uma lei que foi positivada lá em 2018 no Código Penal. Então, hoje, para muitas mulheres antigamente, brincar o carnaval, pular o carnaval, locais de diversão foram locais até mesmo de filmes de terror, né, professor Lorenberg? Muitas de nós, mulheres, saímos para nos divertir e fomos humilhadas, constrangidas, agredidas. Então, o protocolo não é não, ele vem justamente para isso. E também o Código Penal positivando leis importantes para garantir que, de fato, a diversão seja uma realidade para que nós possamos, de fato, estar em qualquer lugar. Pois é, o protocolo não é não no carnaval está sendo organizado de que forma? Por que eu faço questão de usar a palavra organizado? Porque ele simplesmente existir pode não ser o suficiente. O que é necessário, na minha opinião? Porque talvez fosse necessário uma fiscalização, Sim. uma conscientização desses segmentos aí onde vendem isso que o senhor falou, bebida alcoólica, enfim, né, onde aglomerado de pessoas. Exatamente. Né? Uhum. Tem isso em prática ou sendo colocado em prática? Hoje o poder público pode fiscalizar, pode saber se essas casas de show, se os locais onde irão vender bebidas alcoólicas, bares, restaurantes, estarão cumprindo com o protocolo. O que é cumprir com o protocolo? Ter pelo menos uma pessoa naquele momento capacitado, capacitada, para atender uma mulher que fale, olha, eu estou sendo vítima de um assédio, estou sendo vítima de uma violência aqui dentro. Então a pessoa tem que estar capacitada para isolar aquele local, para garantir que as provas ficam incólumes, né? Garantir que a mulher seja amparada, garantir o protagonismo da mulher naquele momento. O que você quer, o que você deseja que o estabelecimento faça por ti? Você está precisando ser acompanhada até o seu carro? Olha, eu estou sendo humilhada, constrangida por determinada pessoa. A senhora gostaria que nós acionássemos o CIOSP, o 190? O que a senhora gostaria que acontecesse nesse momento? Então, ter pelo menos uma pessoa capacitada nesse sentido, ter cartazes informando que aquele local... adesivo. Justamente, o protocolo diz isso. Então, a fiscalização tem que partir disso também. Temos cartazes mostrando a forma que a mulher pode acionar o 190, pode acionar também o 180, que é um número nacional. Então, cartazes informando que aquele local é protegido, está capacitado para receber mulheres. Nos banheiros podem colocar sinais de como ela pode manifestar dentro do local a respeito de uma violência. Esse é um sinal nacional, né? Se a mulher fizer esse sinal, é um sinal nacional de que ela está passando por violência. Então, o X vermelho na mão. Então, são várias as situações que o local pode tomar, várias atitudes para que a mulher se sinta amparada e protegida. Você pode repetir o sinal? Se alguém fizer sinal para mim, isso aqui... Mas sem o X na mão, sem o X... O X na mão o X na mão. Não, mas se ela fizer sem o X na mão... Sem o X na mão é isso aqui. Esse é um sinal de que ela está sendo vítima de violência. Colocou a mão em qualquer lugar, fez isso aqui. E com o X na mão, então, nem se fala. O X na mão, geralmente, é violência pedido doméstica. De socorro pedido mesmo, de né? socorro por violência doméstica. É o Xzinho na mão. X Legal. Vermelho. Muito bom isso, viu? Então, fique bem atento você... antes de chamar meu caríssimo Lorenberg para a primeira participação dele, primeira pergunta dele, eu só queria fazer uma perguntinha a mais aqui, abusar um pouco aqui da minha parte. O Lorenberg fica bravo quando eu pergunto mais de 2 vezes assim, ele fica bravo, porque aí eu não chamo ele logo. Mas assim, é importante que o dono do estabelecimento e os funcionários do estabelecimento tenham essa consciência. Agora, as hipotéticas, as vítimas em potencial, vamos chamar assim, elas também não deviam ter esse alarde à flor da pele, ela saber disso, porque muitas vezes ela nem sabe que ela tem
uma proteção tão importante. Que ela pode né? contar com o barman, que ela pode contar com o dono do estabelecimento. E no ano passado, em junho do ano passado, eu mesma fiz capacitação chamada, fui convidada pela Abrazel, que é representante de bares e restaurantes, eu fiz capacitação para os donos e donas, proprietários de restaurante, mostrando da importância da aplicação do protocolo Não é Não. Então, as mulheres hoje elas estão entendendo muito mais. O que nós precisamos é o que você falou no início do programa. A efetividade da lei, que ela realmente exista, que ela seja aplicada, que ela seja efetiva, que ela seja eficaz, para que a mulher sinta confiança e que a sociedade também sinta confiança que aquela lei é uma lei que pega, né, professor, que pegou, como nós falamos, no país. Professor Lorenberg, agora sim. Defensor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui no professor. nosso bate-papo. Obrigada. Todos nós ganhamos, o amigo telespectador ganha e ganha muito, ainda mais para falar de um assunto Sim. que é imprescindível no nosso bate-papo. Defensora, eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. Eu vou tentar desenhar um quadro e aí eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. Sempre que nós temos um bate-papo aqui a respeito da violência contra a mulher e, sobretudo, com o feminicídio, eu encontro pessoas, mulheres, nas ruas, nas praças, durante a minha caminhada. E ouvi por diversas vezes, não juntas, mas separadamente, Sim. as mulheres dizendo o seguinte: eu não confio, nós não confiamos em BO e não confiamos em medida protetiva. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu estava olhando e revisando no site da Segurança Pública algo que me chamou muito a atenção, que soma a esse cenário que eu tentei descrever agora para a senhora. No primeiro semestre, dados oficiais, no primeiro semestre de 2023, 18 mulheres foram vítimas de feminicídios. Desse total de 18 mulheres, 9 tinham BO e 4 medidas protetivas. E aí eu pergunto à senhora, muito mais um pedido para a senhora. Essas 9 mulheres com BO e que foram mortas, essas 4 mulheres com medidas protetivas que foram mortas, não somam aquela conversa que eu falei logo no começo, que as mulheres não acreditam em BO e não acreditam em medidas protetivas. É uma pergunta sua ou você está também opinando? Não, só estou... Ah, bom, porque... Não, poderia ser uma opinião também, né? Afinal de contas, alguma coisa pode estar fora da ordem, já que houve vítimas que registraram BOs e que tinham medidas protetivas, mas que isso não foi o bastante. Eu sempre digo que a lei ela precisa trazer essa sensação de segurança para a mulher. Ela precisa ter essa segurança. Lá em 2019, quando a Lei Maria da Penha completou 13 anos, o Data Senado trouxe uma importante pesquisa, perguntou para mulheres vítimas de violência o porquê que elas não haviam lavrado o boletim de ocorrência. Mulheres que são vítimas de violência, mas que decidiram não lavrar o boletim de ocorrência em sendo vítimas de violência doméstica e familiar. Aproximadamente 79% delas responderam por temor que a agressão se tornasse ainda maior. Então, isso é um dado muito triste, é lamentável, professor, que uma lei como a Lei Maria da Penha, quando nós falamos de violência contra a mulher, que é uma das leis mais elogiadas mundialmente, principalmente pela ONU. Então, é uma lei que muitas pessoas ainda não acreditam na efetividade e é uma lei que surgiu justamente para amparar mulheres, para proteger mulheres, para zelar pela vida de mulheres vítimas de violência doméstica, que hoje a violência doméstica, as mulheres estão sendo assassinadas dentro de casa, hoje a maior causa dos feminicídios são as violências domésticas e familiares. Então, isso é muito grave quando o senhor me traz esse tipo de informação, porque a medida protetiva, ela de fato protege a mulher. Ela de fato protege, eu não tenho dúvida. Eu atuo todos os dias com essa lei, eu atuo desde 2011 com a Lei Maria da Penha e outras leis que atuam na defesa das mulheres, mas nós precisamos saber o que se passa na vida dessa mulher. Muitas vezes, apenas lavrar o BO e a medida protetiva, muitas vezes, professor, não causa a total segurança. Por quê? Porque o agressor de violência doméstica e familiar, ele conhece
a vida da mulher, ele conhece a rotina rotina da mulher, ele conhece os passos dessa mulher, ele sabe onde é a casa dos amigos, das amigas, a casa dos familiares, os locais que ela frequenta, o local de trabalho. Então, nós temos hoje instrumentos para fazer com que a Lei Maria da Penha seja efetiva e eficaz. Botão do pânico, a tornozeleira, nós temos o SOS Mulher aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, nós temos a Patrulha Maria da Penha e nós temos a última razão do sistema, a última ratio que nós falamos no juridiquês, que é a prisão do agressor. Então, se a medida protetiva não estiver sendo cumprida, a mulher precisa nos comunicar para que nós possamos garantir a eficácia da lei com esses instrumentos que nós temos à disposição. Então, é lamentável, é muito triste ver que mulheres foram assassinadas mesmo com boletim de ocorrência, com medida protetiva, mas justamente pelo que o Paulo falou, o agressor, ele conhece os passos, ele conhece a rotina da mulher. Então, por isso, uma agressão dentro de casa, uma ameaça dentro de casa é muito mais grave que fora de casa. Ok. Boca, me fala qual o tempo que eu tenho aí nesse bloco ainda, porque eu não escutei você falar de tempo. Nossa, o Boca hoje finou a voz. Ah, não, é a Caroline que está falando comigo. Achei que o Boca tinha ficado com a voz mais fina. Doutora, o placar macabro de 2025, em termos de feminicídio, como é que está? Porque a gente sempre fala que Lorenberg sempre acompanha isso, mas às vezes a gente perde, né, devido a essa enormidade aí, dessa covardia. Parece que teve mais um feminicídio recentemente aí. Hoje estamos com que placar hoje? Não vamos placar, não. Qual é o cenário hoje em termos de... Lamentável ranking, né? Lamentável número do feminicídio. Estamos com 8 feminicídios hoje em Mato Grosso e no segundo mês ainda, né? No segundo mês. Isso é muito triste. E grave. Muito triste e grave. Fechamos 2024 com 46 feminicídios. 46 ou 47? Agora eu tive a dúvida. Acho 47. que 47. 46 em 2023, 47 em 2024. Então, assim, significa dizer que alguma coisa ainda está faltando, que todos os esforços que a gente tem feito ainda não estão sendo suficientes. É evidente que ninguém vai aqui desmerecer. Todo esforço, ele é válido, sim. Mas, assim, que precisa ser mais enérgica essa decisão final, esse posicionamento final. Poder público, da sociedade civil como um todo, dos meios de comunicação. Enfim, eu acho que tem que ter um negócio mais... E insisto em dizer, não sei se a senhora concorda, que tem necessariamente que passar pela educação, eu acho, porque se tivermos nossos futuros cidadãos, não é, eles conscientes e levarem isso da escola para casa, eles já podem de imediato monitorar isso no seu lar, no seio do seu lar, e num médio e longo prazo se tornarem bons maridos e boas esposas, no sentido da acepção da palavra, bom no sentido de não ser mal e boa no sentido de não ser conivente. Ou não? Ou eu estou falando bobagem? O que eu mais concordo contigo é quanto à educação. A educação ainda eu penso que seria a salvação, entre aspas, para nós no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Porque quando nós trabalhamos a educação dentro da escola e que leva-se esse conhecimento para casa, eu até na última entrevista eu me lembro aqui que o professor Lorenberg tocou nesse assunto e uma certa ocasião o Enem trouxe para a redação o enfrentamento à violência contra as mulheres, se não me engano, no ano de 2016. E aí, Paulo, você imagina quantos jovens chegaram em casa debatendo naquele dia o enfrentamento à violência contra as mulheres, se o tema da redação foi o enfrentamento à violência dentro de casa? Muitos. Então, quantas famílias discutiram naquele momento? Porque o jovem, quando ele chega em casa, que ele sai de uma prova de vestibular, de Enem, primeira coisa que a família pergunta, e aí, como foi? Qual foi Exato. O tema da redação? Então, a principal pergunta é essa. Justamente. Então, quantas famílias discutiram naquele momento? Agora, doutora Rosana, vou chamar um intervalo comercial aqui, mas antes eu queria só deixar uma provocação. O Lorenberg fala sempre de provocar aqui, né? Mas a gente não pode ficar refém só de um eventual Enem. Você só falou de um Enem de 2016. O que eu sugiro é que haja uma constância, uma política pública de constância no interior das salas de aula, especialmente do ensino fundamental e também no ensino médio, não só nas escolas públicas, mas privadas também,
uma constância. Não é discutir o dia da árvore só no dia da árvore, o meio ambiente só na semana do meio ambiente. E a mulher, e esse fator da violência contra a mulher tem assolado a nossa sociedade ao ponto de que, na minha humilde opinião, volto a dizer, tinha que ter algo com constância. Como que seria isso? Não sei, mas, por exemplo, palestras, leva lá a Patrulha Maria da Penha, leva lá uma defensora com um grupo significativo de estudantes para falar sobre o tema semanalmente, leva uma outra autoridade, uma delegada, leva a delegada lá, a doutora Judá, enfim, leva pessoas qualificadas que tenham o que dizer, que possam inserir de forma tranquila na cabecinha das pessoas, dos pequeninos, que isso, eu tenho certeza que num futuro não muito distante teremos os efeitos disso sentidos lá na frente. Agora, depender de um Enem que teve, depender de um não sei o quê, de uma campanha que vai ter, de um não é não, tem que ser constante, tem que ser constante. Não é não, tem que ser constante. Na sala de aula, inclusive, e isso vai levar para casa e quando o menininho vê lá o pai exigindo que a mãe leve a comidinha para ele na boca, no sofá, servindo como se fosse uma obrigação, xingando a mãe de gorda e por aí vai. Aí ele vai ralhar, falar, não, pai, peraí, tá errado isso aí, né? E não vai ser um machistazinho, né? E ela não vai ser, se for menina, não vai ser uma submissazinha no futuro lá. É só minha opinião, estou dando assim, uns pitacão aqui que não sei se... Mas eu acho que tinha que ser uma coisa constante. Vamos para o intervalo comercial, porque a gente vai continuar aqui com Rosana Leite após o intervalo com mais assuntos importantes aqui nessa noite. Um instante só. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Opinião nesta noite. Hoje, nesta noite, entrevistando aqui a gloriosa doutora Rosana Leite. GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, anunciou, Lorenberg, a instalação de câmeras de segurança dentro das salas de aula de todas as escolas municipais. A medida foi confirmada após uma recente denúncia de agressão contra um menino de 12 anos com transtorno do espectro autista, o TEA, em uma escola estadual da capital, aspas. Mas todas as medidas de combate ao bullying a gente tem feito. Todos os coordenadores, secretários e diretores das escolas já têm um conhecimento amplo sobre isso. Isso já foi discutido em muitos anos. Não é a primeira vez que a gente vê uma situação como essa. Eu acredito que nós temos muita responsabilidade, afirmou. Conforme noticiou o GD, o Gazeta Digital, a mãe de um aluno registrou um boletim de ocorrência denunciando que o filho dela, de 12 anos, diagnosticado com o transtorno do espectro autista, foi agredido por um colega na Escola Estadual Antônio Epaminondas, em Cuiabá. A denúncia aponta que o adolescente estava sendo perseguido pelo agressor. Segundo o relato feito aí pela mãe, não é? Segundo o relato também do adolescente que fez a mãe, ele foi xingado e teve os dedos apertados pelo colega. Ele alega ainda que o infrator, ou possível infrator, o ameaçou e o agrediu nas nádegas com um pedaço de madeira. O prefeito garantiu que a iniciativa
visa garantir aí a segurança dos alunos e evitar situações de violência e bullying dentro das escolas municipais. Ele também enfatizou que o monitoramento será restrito aos órgãos competentes e que as imagens não serão divulgadas publicamente. Lorenberg, bullying é terrível, nós abominamos, não é? A gente precisa dar um basta nisso, seja ele qual for. E os nossos autistas, os nossos, essas pessoas que têm o transtorno, elas já estão sofrendo muito porque as medidas, as políticas públicas são tão superficiais ainda, não é? Ou não estão a contento. Aí, de repente, tem esse tipo de situação. Ponto. Isso a gente concorda, que a gente tem que ter mais celeridade nessas ações. Essa ação que o prefeito tomou, na sua avaliação, será eficiente até que ponto, se é que ela vai ser eficiente? E outra coisa, a questão dos gastos, né? Porque não fica barato. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, eu concordo com você que o bullying, que qualquer violência para uma criança, para um adolescente numa escola, amigos, é muito grave, mas muito grave. Porque a escola ainda é o local que as pessoas têm para socializar-se, aprender a socializar. O estar com o outro é importantíssimo e aprende ali. Porque às vezes tem criança que é filho único, tem às vezes que tem problemas na família, etc. A escola é para interagir com outras pessoas, com outras culturas, com outros valores. Qualquer violência para qualquer dessas pessoas, você poda, impede o crescimento social e o crescimento humano dessa criança. Esse é um ponto. O segundo ponto, concordo com você quando falou dos gastos. Se não me falha a memória, o município de Cuiabá tem 168, 170 escolas. Cada uma dessas escolas tem no mínimo 5 a 6 salas de aula. Portanto, tem 6 câmeras em cada uma dessas salas, além do pátio. O custo é enorme, porém tem um problema. Não vai resolver o problema na sala dentro da sala de aula, não. E vai trazer um outro problemão. Sondar o professor. Vigiar o professor. Isso é um problemão sério, amigos. A sala de aula, a autoridade maior é do professor, que trabalha junto com seus alunos. Uma câmera dentro da sala é muito grave, é muito ruim. Agora, no pátio, na escola, de uma forma geral, é sempre bem-vinda, não na sala de aula. Eu estou falando de um local, amigos, que eu conheço muito melhor do que a minha própria casa. Palavra de um professor. Eu respeito perfeitamente o que o Lorenberg falou. Não tenho nada a dizer a respeito, porque eu não tenho conhecimento, né? Não tenho, eu já fui aluno, nunca fui professor. Agora, enfim, vamos torcer para que não tenhamos essa repetição de situação e vamos respeitar, vamos praticar um pouco de empatia, que tal? Empatia é se colocar no lugar do outro. E quando ainda é especial, ou tem aí o TEA, que é o transtorno do espectro autista, a gente deveria, pelo menos deveria ter, não é, essa sensibilidade maior, ao invés de provocar o bullying, a gente estender a mão, não é? Mas não por dó ou por pena, é por camaradagem, por amizade mesmo. Amizade é coisa tão, diria o glorioso Mário Quintana, amizade é um amor que nunca morre. E nada melhor do que a empatia para provocar tudo isso, né? O bem-estar aí. E aí eliminaria a câmera, eliminaria qualquer tipo de outra situação. Vamos praticar a empatia. Isso vem dos pais, né? Porque estamos falando de adolescentes que levam lá para a sala de aula e para a vida e para onde forem a educação, não é? Lá na escola eles recebem um ensino.
E a educação propriamente, aquela educação inicial vem dos pais, então eu acho que vai muito dessa formação de caráter aí. É só minha opinião também, mas eu concordo plenamente com o glorioso Lorenberg, plenamente, não é? Que a gente precisava de deixar um pouco o professor livre para dar sua aula lá, não é, sem ser vigiado e tentar achar as formas mais... Não é? Com certeza. O Opinião segue aqui com a doutora Rosana Leite, falando sobre a defesa da mulher, o combate à violência doméstica. Doutora, eu gostaria de saber se existe alguma programação especial. Estamos beirando aí o mês de março, mês da mulher, e além de termos e de reverenciar nossas mulheres no âmbito geral, a gente existe uma programação especial para a gente não só conscientizar as pessoas, mas também levar cada vez mais a importância desse bom convívio aí sem violência. Sim, as instituições e poderes agora no mês de março, sempre em referência às mulheres, o Dia Internacional da Mulher, mês de março já se tornou um mês normal, onde os eventos acontecem. No dia 6 de março, nós faremos pela Defensoria Pública, na Escola da Defensoria Pública, no edifício Pantanal Business, às 9 da manhã, uma roda de conversa, o atendimento das mulheres vítimas de violência em rede. Então, essa roda de conversa vai ser para mulheres multiplicadoras de vários bairros, mas todas as pessoas estão convidadas para estar conosco, para ouvir um pouquinho sobre o que é a rede de atenção às mulheres. O artigo 8º da Lei Maria da Penha diz que nós temos que atuar em rede dessa atuação, porque quando acontece um crime, uma violência contra a mulher, acontece um crime. E desse crime outras situações advêm. Então a mulher ela precisa dessa rede de atendimento. A Defensoria Pública atua civil e criminal? Atua. O que faz o Poder Judiciário? O que faz o Ministério Público? Qual a função da delegacia especializada? Qual a função do IML nesse caso? Então nós teremos essa roda de conversa na Defensoria Pública como uma forma de informação, de trazer mais informação para as mulheres, pensando na eficácia, na eficiência da Lei Maria da Penha e de outras normas também, mas nesse caso especificamente sobre a Lei Maria da Penha. Qual é a data que a senhora citou aí mesmo? 6 de março, numa quinta-feira, às 9 da manhã, na manhã. Escola Superior da Defensoria Pública, no 8º andar, que fica no edifício Pantanal Business. Então tá aí, marca bem essa data aí, você é indispensável, você que está assistindo aí, que tem também essa consciência aí, dia 6 de março, às 9 da manhã, você tem esse encontro marcado lá para ajudar, soma-se, não é? Que seja mais um tijolinho aí nessa... E não é só no mês de março, não, vai seguir, não é? A luta vai continuar. Lorenberg. Defensora, agora é uma grande curiosidade minha, eu estou diante de alguém que tem um conhecimento extraordinário, tem uma sabedoria riquíssima e eu preciso professor. explorar sempre no bom sentido. Uma curiosidade aqui, não saindo fora da questão da violência contra a mulher. Sim. Mas é da Lei 12.965 de 2014. Eu estou falando exatamente da lei do marco da internet. Uhum. Em especial, o artigo 21 do marco da internet, que diz o seguinte, eu vou ler, permita-me ler. O provedor de aplicações de internet que disponibiliza conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação de intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais com conteúdo, cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal. Deixar de promover de forma diligente no âmbito e nos limites técnicos do serviço a indisponibilização desse conteúdo.
eu gostaria muito de ouvi-la, mas partindo de uma pergunta. A senhora, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, já deparou com uma denúncia disso, envolvendo a plataforma, envolvendo o provedor? Se ainda não pegou, conhece alguém, colega da Defensoria que já pegou isso ou não? Professor, dentro do Núcleo de Defesa da Mulher eu ainda não atuei nesse sentido. Nós temos muitos crimes cibernéticos, crimes cometidos contra as mulheres. Nós temos hoje o stalking, que é tão conhecido, que é a perseguição. Temos a divulgação, pornografia por vingança. Temos vários crimes hoje que surgiram em razão da rede mundial de computadores. Vários crimes. E me parece uma coisa até contraditória, né? A internet veio para contribuir tanto conosco. Hoje, dá um Google, nós sabemos tanto, temos tanto conteúdo bom à disposição, mas por conta da internet também temos outras situações como essa que o senhor acabou de narrar. Claro, na Defensoria Pública já devemos ter atuado, os colegas já devem ter atuado, não aportou ainda no NUDEM, no Núcleo de Defesa das Mulheres, esse específico, mas outros crimes que as mulheres estão sendo vítimas, que envolvem crimes cibernéticos, são vários, professor, vários que nós já tivemos, várias formas de ameaças à mulher. Olha, eu envio a sua foto se você não fizer isso. Nós tivemos o primeiro estupro virtual no Brasil em 2015, que aconteceu no Piauí. Então, um homem que praticou um estupro virtual, quer dizer, como um estupro virtual? Ele ligava o computador dele, pedia e mandava, ordenava que a ex-namorada também ligasse o computador para que ela mandasse nudes, para que ela ficasse nua na frente dele no computador. Então, ele acabou sendo punido. Então, veja até onde nós chegamos, até estupro virtual, que antes era impossível de se falar. Mas nós temos vários crimes cometidos contra mulheres no que diz respeito à rede mundial de computadores, e as ameaças têm sido cada vez mais frequentes nesse sentido. Temos que olhar também para os grupos de WhatsApp. Eu sempre falo, os grupos de WhatsApp, professor, veja bem, se uma foto de uma menina que não foi autorizada, de uma menina ou de um menino, um jovem, é divulgado, uma foto, por exemplo, nua de uma pessoa, é divulgada num grupo de WhatsApp sem autorização da pessoa, a meu sentir, todas as pessoas que estão ali, são coniventes? que estão presenciando, podem ser responsabilizadas criminalmente. Claro, elas estão sendo acesso, e hoje os crimes contra a dignidade sexual são todos de ação penal pública incondicionada, independem de representação. Então, nós estamos falando de algo bastante grave que ainda não aconteceu. Eu não ouvi falar ainda de pessoas que foram responsabilizadas em grupos de WhatsApp, mas pode acontecer, como não? Os administradores dos grupos podem ser responsabilizados. Então, hoje, a nossa vida, apesar de ter sido facilitada com a rede mundial de computadores, com o Google, com outras plataformas, é claro que temos que tomar todo o cuidado necessário, porque não sabemos se determinada foto, determinado vídeo foi autorizado pelas pessoas ou não. Ok, o Opinião dá um tempo só para o intervalo comercial e volta já já com a doutora Rosana Leite. Pois bem, cá estamos de volta com o nosso programa Opinião na sua TV Pantanal, o último bloco do programa Opinião hoje com Rosana Leite, defensora pública, também conhecida como mãe da Amanda Barros, que também vai ser defensora pública daqui a uns dias, né? Vai estar aqui conosco, dando entrevista aqui. Seja. Ela escolheu, podia ter escolhido a Amanda Leite, né? Ela escolheu o sobrenome do pai. Mas esse Saíto também, né? Será que ele forçou a barra lá? Não, né? Nosso querido Gonçalo, nosso Saíto, doutor Saíto, logo vai estar conosco também aqui. Bom, doutora, eu queria que a senhora falasse a respeito do comitê. Existe um comitê de análise dos feminicídios e já está na sua segunda pesquisa, não é? Sim. Como é que é feito isso? E se dessa pesquisa consta, se hoje eu perguntar para a senhora, tem como a gente saber qual região de Mato Grosso incide proporcionalmente maior
número de casos de feminicídio? É possível ter essa informação com precisão? Com precisão não, Paulo. Cada ano é uma região. Então, nós começamos esse comitê chamando, a Defensoria Pública chamou poderes e instituições, porque quando acontece um feminicídio, eu penso, como você falou no início do programa, que nós também somos responsáveis do poder público. Desde o advento da Lei Maria da Penha, que a vida das mulheres, ela não é responsabilidade da família resolver a situação de violência que ela está passando, mas sim do poder público. Então, quando acontece um feminicídio e eles estão acontecendo e eles são anunciados, eles podem ser evitados, nós do poder público temos essa responsabilidade também. Então, esse comitê ele surgiu justamente para isso, para analisar aqueles casos de feminicídios que aconteceram, analisar a vida da mulher. Quando acontece um homicídio, autoria e materialidade, solucionado. Quando acontece um feminicídio, não. Nós temos que olhar a volta para trabalhar a prevenção, já que esses crimes eles podem ser evitados. Então, o Comitê para Análise dos Feminicídios surgiu com esse viés, justamente de analisar os feminicídios, como eles aconteceram, como era a vida dessa mulher, como ela vivia, onde nós poderíamos ter entrado para evitar essas mortes, já que elas foram anunciadas, já que muitas delas tinham boletim de ocorrência, tinham medida protetiva. Para quem elas contaram que elas estavam sendo ameaçadas? Muitas contaram, muitas narraram. Então, essa pergunta sua, qual local? Aqui em Mato Grosso, todos os locais estão cometendo, todos os municípios, infelizmente, estão sendo locais onde há risco para as mulheres viverem. Mato Grosso tem sido conhecido, inclusive, lá fora, por outros estados, como um estado extremamente machista, onde a cultura do estupro está permeando, está tomando conta ainda, e que nós precisamos trabalhar esses casos para poder enfrentar. Não tem mais o que se fazer, precisamos enfrentar de alguma forma, e esse comitê, com a pesquisa, analisando esses crimes que aconteceram, essa segunda pesquisa é de junho de 2023 a dezembro de 2023, que são vários casos que aconteceram. 2023 foi um ano extremamente sangrento para as mulheres, 2024 também, e 2025, infelizmente, está começando da mesma forma. Então, nós precisamos analisar cada vez mais para saber onde nós estamos errando, o que nós poderíamos ter feito, quem são essas mulheres, quem são os familiares, os amigos dessas mulheres que podem nos ajudar a enfrentar esses crimes. E olha só, teve agora a primeira edição, a primeira pesquisa. Dessa pesquisa se extraiu algum encaminhamento, ou seja, concluiu-se alguns pontos, conseguiu-se identificar, por exemplo, algo que pudesse ou poderá se transformar em medida, em política pública, enfim. O que conseguiu tirar disso? Nós precisamos realmente conversar com o governo do estado, porque tem algumas medidas que já foram encaminhadas para o governo do estado, foi encaminhado para o governo esse resultado da primeira pesquisa. Agora nós precisamos conversar ainda mais, todos os membros, todas as pessoas que fazem parte desse comitê, nós precisamos conversar com o governo do estado para propor algumas políticas que os membros do comitê pensaram para Mato Grosso. Então, ainda precisamos colocar em prática, estamos na segunda pesquisa, mas já pedimos uma reunião com o governador para que se entenda o que faz esse comitê, o que é essa pesquisa, quais as medidas que nós estamos achando importante que sejam tomadas. Por exemplo, uma medida importante que foi sugerido, uma delegacia que faça análise dos feminicídios, que acompanhe os feminicídios, não só uma delegacia que acompanhe toda a violência contra a mulher, mas uma delegacia que venha acompanhar os feminicídios. Na maioria dos municípios não tem feminicídio assim, às vezes um ou outro acontece, né? Então uma delegacia para cuidar especificamente de feminicídio, ela poderia ficar sem muito uso, né? Sim, e fazer com que esse comitê ou qualquer outra ação do Estado seja voltado para enfrentar o feminicídio em si, para combater de fato o que nós podemos fazer. Então, esse grupo ele está pensando várias soluções para encaminhamento de políticas públicas, porque as políticas públicas precisam de números, precisam de estudos, e é o que nós estamos fazendo.
Ótimo. Aí você leva já os números, o fato está aqui, números reais aqui, aí fica mais fácil de o governo do Estado, né? E se for o caso, se alguma prefeitura também quiser lançar mão dessa política, eu falo quiser porque ela pode alegar, não, mas isso aqui, segurança pública, não é de nossa responsabilidade, e sim do Estado. Mas tem a parte social também, que eu acho que as prefeituras poderiam também fazer a sua parte de N formas, não é? Por exemplo, qualificando essa mulher para evitar, para sair dessa gaiola da questão da violência patrimonial, por exemplo. Muitas vezes ela não vai para o mercado de trabalho porque não tem qualificação, fica lá refém e o cara fica jogando na cara dela e ela não consegue ter asas para voar, não é? Ter asas até tem, mas não sabe voar. E se tem o poder público, seja o governo do Estado, sejam as prefeituras, com esse tipo de pensamento de política pública, ela vai se qualificar, vai fazer o que ela gosta de fazer e aí ela vai ter mais fôlego, força, coragem para vazar desse cara, né? Para ir viver a vidinha dela lá sem esse tipo de constrangimento aí. Então, acho que... Por que eu... Vou dar uma sugestão aqui. Por que a Defensoria não busca o Tribunal de Contas para... Se imagina o Tribunal de Contas coloque no seu arcabouço, lá na sua planilha lá, como critério para avaliar contas de prefeitura, a política pública, não falo de combate à violência, mas de auxílio à mulher, de qualificação, não sei se porque se colocar contra a violência ele pode alegar que não é da competência dele, prefeito, né? Mas alguma coisa que seja no sentido de proteger a mulher. Você tocou em um ponto extremamente importante. Desde o ano passado, o Tribunal de Contas está se debruçando sobre o orçamento mulher. Está tratando justamente, houve visitas, eu recebi visita dentro da Defensoria Pública para conversar a respeito com a auditora Simone Gin, ela pode até ser uma convidada aqui para dizer a respeito, para tratar a respeito desse assunto, mas foi feito um levantamento, elas fizeram viagens aqui em Mato Grosso, foram conhecendo as realidades e tem surtido um trabalho bem bacana nesse sentido, pensando em orçamento para que as mulheres possam ser amparadas, para que as políticas públicas possam surgir nesse sentido. Ótimo, Lemberg. Por falar em orçamento, no dia 8 de fevereiro do ano passado, de 2024, a senhora esteve na Assembleia Legislativa representando a Defensoria Pública lá na Comissão de Fiscalização e Execução Orçamentária. E naquela oportunidade foi discutido o início da discussão sobre o orçamento da mulher. Sim. Hoje, 19 de fevereiro, portanto, 1 ano e 19 dias depois daquele encontro. Eu pergunto à senhora, o que mudou de lá para cá? E se esse orçamento da mulher foi de fato discutido também com a Defensoria Pública? Naquele momento, naquele dia, professor Lorenberg, eu fui apresentar o Plano Estadual de Política para as Mulheres, que é o primeiro plano de direitos humanos aqui de Mato Grosso e que ele foi pensado justamente na minha gestão, quando eu estava como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Então, foram chamadas entidades civis organizadas, poderes e instituições para pensar no plano estadual. E esse plano estadual, ele foi aprovado, ele foi publicado, e ele precisa até mesmo ser atualizado. Imagina, ele é lá de 2015, 2016, então ele precisa de atualização para que as políticas também, para que as mulheres, né, para que a política consiga acompanhar todo o desenvolvimento, tudo que as mulheres necessitam, porque o plano que é de 9 anos atrás já precisa ser atualizado e não foi cumprido na sua integralidade. Então, naquele momento, eu apresentei o Plano Estadual de Política para as Mulheres e falamos, sim, do orçamento para as mulheres, que vem caminhando positivamente. Antigamente nem falávamos de orçamento pensando nesse sentido. Hoje eu vejo um caminho bem bacana nesse sentido aqui em Mato Grosso. Temos hoje a Procuradoria da Mulher dentro da Assembleia Legislativa, que é uma procuradoria que foi pensada em razão da Câmara Setorial Temática da Mulher, que eu também fiz parte, fui relatora dentro da Assembleia lá em 2019, 2020.
Então, desde a Câmara Setorial Temática, desde o Plano Estadual de Política para as Mulheres, as políticas vêm caminhando em prol das mulheres. Precisamos mais? Precisamos mais. Precisamos garantir o orçamento que nós queremos para trabalhar o enfrentamento? Precisamos. Ainda falta muito, professor Lorenberg, mas estamos caminhando. Precisamos de orçamento? Precisamos. Qual seria o orçamento ideal hoje para que seja, pelo menos, se não o suficiente, mas para que possa surtir o efeito, não é? A olhos nus? Eu não tenho essa resposta para você, Paulo, porque hoje nós precisamos de orçamento não só dentro de um poder, nós precisamos de orçamento para as mulheres dentro de todos os poderes, dentro de todas as instituições que atuam. Hoje nós temos, por exemplo, uma lei, a Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima, mas que não é aplicada na integralidade. Nós precisaríamos de mais dentro da Defensoria, mais dentro do Ministério Público, mais dentro do Poder Judiciário, mais dentro das delegacias, dentro do Executivo, dentro do Legislativo. Precisaríamos de muito mais. Então, o orçamento ele não deveria se reduzir apenas ao Legislativo. Ele teria que realmente contemplar o Estado inteiro, não digo só Mato Grosso, né? Teria que ser Brasil afora, sim, mas a nossa realidade de Mato Grosso ainda precisamos muito. De números eu não tenho como te dizer, mas ainda está muito, muito aquém do que gostaríamos, em todos os lugares. É difícil até de falar, né? Um estado campeão de tudo, grãos, carne, não é? E tudo mais. Só que do outro lado da ponta, meio que obscura, uma ponta obscura, são os campeões também de violência doméstica / feminicídio, né? Acabou de dizer que somos referência no exterior como um estado machista. Imagina que mancha horrível. Então a gente tem que se livrar dessa mancha e a gente tem que fazer. O Estado faz, os municípios, o poder público faz. Nós, os cidadãos comuns, também temos que fazer, não podemos perder de vista. Começando para denunciar. Tem um cidadão aí que está na cadeia. Outro dia eu cheguei lá onde eu moro lá e identifiquei uma situação, aí liguei para meio mundo, até para a primeira-dama liguei. O cara foi preso 3 dias depois, aí estava gozando férias lá no Rio de Janeiro, lá policial. Enfim, temos que meter a boca no trombone, sim. Mandar um abraço aqui para Dirce Carla, do Santa Isabel, aqui no grupo do Zap. O Valeriano, do Jardim Vitória, falou para mim aqui no grupo, falou assim, ó, aqui em casa, a maioria é mulher, são 5, inclusive incluindo minha sogra. Ou seja, aqui eu falo baixinho para não ter problema. Está dizendo para mim aqui que lá, está que nem na casa do Saíto, né? Que lá a maioria lá é mulher. Mas é isso, obrigado. Obrigado a vocês, viu? Tem também aqui a Jéssica, que está acompanhando o programa Opinião. Obrigado a vocês que mandaram mensagem aqui para a gente. Lorenberg, você tem uma curtinha para encerrar o programa aqui, que eu tenho... não tem mais tempo, bicho. Tem alguma curtinha? Só para falar... Muito rapidamente, a senhora falou por diversas vezes a respeito do Núcleo de Defesa da Mulher. Qual é a avaliação que a senhora faz hoje dele? Em 30 segundos. Em 30 segundos, que foi muito bem recepcionado pela sociedade, o Núcleo de Defesa das Mulheres, realmente tem atuado de forma a enfrentar a violência contra as mulheres, não só violência doméstica, toda e qualquer violência, preconceito, discriminação, nós atuamos no Núcleo de Defesa das Mulheres aqui da Defensoria. Para mim é um orgulho fazer parte, apesar da dificuldade do tema, é tão difícil falar de violência, mas a Defensoria tem feito um lindo trabalho nesse enfrentamento à violência contra as mulheres aqui em Mato Grosso, com a linda receptividade do NUDEM. Todas as vezes que há uma violência contra a mulher, o NUDEM é lembrado. Então, isso mostra que o NUDEM tem atuado de forma positiva para a sociedade. Ok. Rosana Leite, defensora pública, obrigado, de verdade. É sempre uma alegria e uma honra recebê-la aqui. Dado a sua simpatia, a sua competência, o seu, enfim, mergulha de cabeça realmente os resultados que a senhora apresenta com o seu trabalho em prol dessa causa tão nobre e que nós estamos juntos. Obrigado por ter vindo, esse espaço continua a posto para bem informar. Eu é que agradeço, parabéns pelo programa. Obrigado Amanda, que está ali, Amanda Barros, que é a filha preferida, que está
junto. Um abraço para a Amanda e os demais filhos também que estão em casa, que eu não sei os nomes, mas, enfim, a maioria é mulher também. Um abraço para o Saíto também, doutor Saíto. Amanhã vamos ter aqui, Lorenberg, o glorioso, ainda no mesmo tema, juiz de direito da 2ª Vara de Violência Doméstica. Vai estar aqui conosco, aqui, doutor Marcos Terêncio Agostinho Pires. Mais um que vem. A gente vai continuar falando para você desistir não estar no nosso radar. Então vamos continuar nesse tema aqui, sempre que pudermos. Lorenberg, até amanhã? Até amanhã. Doutor Marcos conosco aqui amanhã. Doutor Marcos, ele conhece muito também, né? Amanhã vamos estar falando mais sobre isso e muito mais aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.